aos pés do altar todos os planos meus. Hoje eu entrego a ti, toma o teu lugar. Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda a tua
pecando, mesmo tendo uma vida conforme os princípios daquele momento não era legal, Davi nunca deixou de reconhecer Jesus como o seu Senhor. E eu queria, com base nessa ideia, que a gente começasse a ler o Salmo de número 51, e eu quero esclarecer com vocês aqui versículo por versículo, e depois eu quero pular para outro texto. Amém ou não amém? Aí diz o seguinte, olha, confissão e arrependimento, né? Ao mestre de canto. Aí o texto vai intitular Salmo de quem, queridos? De Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído, ou seja, deitado com Batseba, em algumas traduções. Esses salmos aqui, na verdade, ele é como se fosse uma canção. Então talvez não vai seguir uma linha tênue, uma linha correta, mas eu quero pegar aqui esses versículos e extrair verdades para que a gente possa aprender. O texto começa dizendo o seguinte, olha: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Repete-se comigo, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Esse texto começa me explicando algo interessante, porque o texto começa a intitular que Davi vai fazer um cântico de arrependimento por uma situação que ele havia cometido, que era pecaminosa mediante a Deus. E ele começa a ponderar algo interessante. Ele diz, olha, compadece-te de mim, meu Deus. Esse texto aqui passa batido pelas vezes da gente, porque a gente não percebe algumas coisas interessantes. Davi, ele não ocultou o pecado dele. Davi não justificou o erro que ele cometeu. Davi diz o seguinte, Senhor, compadece-te de mim, tenha misericórdia de mim. E aqui eu começo a aprender algo com você. Todas as vezes que nós erramos, uma coisa que precisa ser visível e aplicável na nossa vida é que a gente precisa parar de justificar os nossos erros. Amém ou não amém? Assim como Davi, nós precisamos ser transparentes com o Senhor. E quando eu falo com o Senhor, é com o Senhor mesmo, ou com uma autoridade responsável que consiga te dar direcionamentos para te ajudar. Porque o nosso problema às vezes é que a gente quer ser transparente com as pessoas erradas, e quando chega diante de Deus, a gente tranca o nosso coração e não consegue expressar através das nossas palavras o que nós estamos sentindo e arrepender dos nossos pecados. Mas aqui eu já começo observando com você que Davi foi oportuno e ele executou da maneira correta. Ele diz, olha, compadece, tenha misericórdia de mim, ó Deus, e segundo a tua bondade. Outra coisa que eu pondero com você, Davi, ele clama pela misericórdia do Senhor. Amém ou não amém? Algo que eu e você precisa fazer é sempre estar, entre aspas, lembrando Deus da sua misericórdia. Olha, Senhor, compadece-te de mim. Quando você vai no Velho Testamento, você observa Israel, e Israel, quando está sendo perseguido, sempre lembra, olha, Senhor, o Senhor é o Deus dessa nação. Mesmo a gente errando, o Senhor é o nosso Deus. Então, o que eu e você precisa aprender com esse texto, observando o primeiro versículo? A gente precisa compreender a necessidade de ser transparente com Deus. O segundo ponto é sempre contar e fazer Deus menção da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Então o texto diz, olha, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua bondade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Esse ponto B do versículo 1 é a mesma referência quando o texto diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. O que Davi está fazendo em sua oração é, na verdade, citar passagens bíblicas, apresentando a Deus as verdades contidas no Evangelho. Outra coisa que eu te oriento a fazer com base nesse entendimento, fala assim comigo, eu preciso sempre recorrer à palavra de Deus. A orientação nossa sempre é recorrer à palavra de Deus. Quando nós precisamos orar, a Bíblia já nos apresenta como seria uma diretriz de uma oração. Aí diz, Pai nosso que estás no céu. Aquilo é uma diretriz, não um manta. Ou seja, na Bíblia tem toda a diretriz para que a gente consiga alcançar uma petição diante de Deus. Então, compadece-te de mim, ó Deus, é a maneira que ele inicia. Segundo a tua bondade e segundo a multidão das tuas misericórdias. E olha o que ele pede, apaga as minhas transgressões. Esse outro ponto do texto é uma aplicação muito simples.
Davi não está pedindo para que Deus tenha um esquecimento dos seus pecados. Davi está dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões. Tira isso, apaga isso, elimina isso. Algo que eu e você precisa fazer é como Davi, porque o texto aqui é um cântico que Davi está fazendo, oferecendo a Deus de arrependimento. O que é que eu e você, nós precisamos fazer? Cara, quando você errar, para de ficar mastigando esse pecado e remoendo esse pecado. Amém ou não amém? O cara errou, arrepende e deixa. Davi nos orienta aqui na sua oração: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua bondade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele apresenta para Deus que Deus é um Deus misericordioso. E depois ele diz: olha, apaga as minhas transgressões. Algo que eu e você precisa tomar ciência é que Deus é um Deus que apaga transgressões. Eu posso ouvir um amém? Amém. Porque eu e você, nós nos encontramos na condição de pecador. Mas vem a oração de Davi e traz para nós um conforto, dizendo que Deus apaga as nossas transgressões. Versículo 2, olha o que ele pede, ele vai mais profundo: lava-me completamente da minha iniquidade. A palavra iniquidade significa a mesma ideia de pecado. Então tira de mim, retira de mim os laços do pecado, retira de mim tudo aquilo que está amalgamado com o pecado em mim. O que é que eu e você precisa tomar coincidência e entender? Nós somos seres pecadores e vamos errar a todo momento. Só que nós não podemos ter compactuação com o pecado. Nós não podemos ter essa ideia de tipo assim: vou planejar pecar e amanhã eu arrependo. E Deus é um Deus compassivo e misericordioso. O que é que o texto nos orienta a fazer, tirando algumas verdades aqui? É que eu preciso permitir que Deus me lave completamente da minha iniquidade. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me, me deixa limpo do meu pecado. Deixa eu dizer algo para você, querido: todo tipo de acusação não vem do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem para trazer consciência a você que um dia Cristo Jesus, na sua santidade, morreu na cruz do Calvário, e através do sangue de Jesus, ele é purificador para poder limpar você do seu pecado. Olha, tudo aquilo que vem como sinal de acusação não provém de Deus na sua vida. A Bíblia diz que quando Jesus ele vai de assunto aos céus, ele manda o Espírito Santo para ser o consolador e fazer lembrar as palavras de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Vamos lá então, vamos continuando caminhando e observando. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica de meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Algo que é interessante a gente observar nesse texto aqui, vou até anotar aqui, é você conhecer as suas transgressões. Porque quando eu conheço as minhas transgressões, automaticamente a chance de eu cometê-las novamente é muito pequena. Quando eu tomo ciência do que eu estou fazendo é pecado, a chance de eu cometer novamente essas transgressões, ela diminui. Deixa eu falar com você uma coisa: você é um homem e uma mulher que vai errar. Paulo chega a dizer que o bem que ele quer fazer, esse ele não faz, mas o mal que ele tanto luta para não fazer, esse ele faz. Entenda um princípio importante: conhecer as suas transgressões. Tem hora que a gente precisa lembrar do que já aconteceu, de onde Deus nos resgatou, para que a gente possa valorizar o momento que nós estamos vivendo. Essa parte o povo de Deus diz amém. Olha que legal. A gente precisa dessa consciência, porque o tempo vai passando, o tempo vai passando, a gente vai acostumando com a graça do Espírito Santo, a gente vai acostumando com a presença na casa do Pai, e chega um certo momento, sem tomar cuidado, a gente fica como filho pródigo, acostumou tanto que quer sair de casa. Então vamos lá, versículo 3: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Esse outro ponto aqui, parte B, do versículo 3, está dizendo o seguinte: olha, e o meu pecado está sempre diante de mim. Quando você erra e quando você peca, não necessariamente você agora está incumbido de não pecar mais. Deu para entender? A chance de você voltar a pecar novamente é muito grande.
Outro tipo de interpretação que a gente pode ver nesse versículo 3, na parte B dele, e o meu pecado está sempre diante de mim, também pode aplicar no entendimento que pessoas estão sempre tentando ressuscitar o meu pecado. Quantas pessoas aqui que começaram a servir a Deus, de um passar de um tempo para cá, recebeu algum tipo de acusação dizendo o seguinte: olha, mas você agora é crente? Você agora faz isso e isso? Quantos aqui passaram por isso? É relativo a isso aqui que Davi está falando. Porque o texto diz que Davi está fazendo uma canção para Deus, uma canção de arrependimento. Salmos é canção, e ele está arrependido para o Senhor. Ele está dizendo: Senhor, olha, eu estou arrependido, mas os inimigos também estão acusando a mim e trazendo a minha memória do meu pecado. Olha o versículo 4. O que ele diz aí, queridos? Vamos lá, todo mundo ler no 1, no 2, no 3. Pronto. Davi já achou para quem ele pecou. Uma observação que eu e você precisa fazer é sempre entender o seguinte: toda vez que você peca, você não está pecando contra, entre aspas, o seu irmão. Você está pecando contra a santidade de Deus. Então, a preocupação de Davi é dizer o seguinte: olha, Senhor, eu estou arrependido porque eu pequei contra o Senhor. O meu arrependimento não é simplesmente porque eu errei. O meu arrependimento, ele nasce porque eu pequei contra o Senhor. A minha dor, o que me machuca, não é porque eu pequei contra outras pessoas. Deixa eu te falar com você uma verdade. Se a gente ficar pautado na ideia de apresentar perdão para outras pessoas, não vai não. Tem hora que o perdão só vai porque um dia você leu na palavra de Deus que Ele te ordena a perdoar 70 vezes 7. É verdade ou não é? Isso é fato. Então, Davi reconhece: olha, pequei contra ti, Senhor, e contra ti somente eu fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Outra confissão que Davi faz interessantíssima aqui nesse texto, é que Davi não só está preocupado em apresentar uma desculpa para Deus, e Davi também não está excusando de nenhum tipo de castigo, porque ele diz o seguinte: olha, Senhor, eu pequei contra o Senhor, e se o Senhor me apresentar alguma sentença, tudo bem, eu estou aqui pronto para poder continuar com o Senhor ouvindo essa sentença. É aquela música que nós cantamos aqui: Ele é o meu pai, quer? Ele é... Pois é, mas é a parte do meu pastor. Vamos lá, todo mundo junto. Ele é meu pastor e nada faltará. Vamos lá, gente, vamos lá. Ele é meu pastor e nada faltará. Ele é meu pastor e nada faltará. É muito linda essa parte dessa música. É tremendo. Ele é meu pastor e nada vai me faltar. Mas quando eu estava escutando essa música, eu pensei assim: cara, mas se faltar, ele continua sendo meu pastor. Se tudo der certo, ele tem que continuar sendo meu pastor. Mas se tudo der errado, ele é meu pastor. Amém ou não amém? É isso que Davi está tentando trazer na sua oração. Olha, Senhor, eu pequei contra o Senhor, mas o Senhor deixou ser meu pastor, não. Olha, Senhor, está tudo dando errado, mas a autoridade pertence ao Senhor. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Mas se faltar também, eu estou com o Senhor. Pequei contra ti, e contra ti somente fiz o que é mal, perante os teus olhos, de maneiras que será tido por justo, Senhor, no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Esse outro ponto aqui é um ponto muito interessante, porque Davi, ele reconhece a sua essência de pecador. E é interessante a gente anelar alguns pontos aqui, porque tem vezes que a gente começa a assumir uma postura tão grande que parece que a gente não é pecador. Se a gente tomar cuidado, nós pegamos uma responsabilidade tão gigantesca sobre as nossas costas, que com o passar do tempo, a gente não consegue caminhar com aquilo nas costas. Deixa eu falar com você uma coisa: eu sempre tive isso na minha mente. Eu não sou um cara perfeito. Eu não sou um cara perfeito. Eu não quero ser exemplo para ninguém. Eu não quero ser o cara, não quero ser estrela, porque a minha função é simplesmente apontar para Jesus. A minha função é simplesmente fazer com que a glória de Jesus seja reconhecida entre os homens. Mas qual que é o nosso problema como crente, como cristão? É que nós assumimos uma responsabilidade muito grande.
E às vezes essa responsabilidade é tão grande, tão grande, tão grande, que a gente não consegue suportar ela e se perde no meio do caminho. E aqui o texto diz, olha, eu nasci na iniquidade. Já começa por aí. Eu nasci como um cara pecador. Em pecado concebeu a minha mãe. Eu sou um cara que nasceu no pecado. Quando eu consigo compreender que eu sou uma pessoa que sou pecadora, eu consigo entender a graça de Jesus sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade e no íntimo do recôndito. Me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, né? Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Outro ponto interessante do versículo 7 é que você precisa entender, através da oração de Davi, que o sangue de Jesus é suficiente para te lavar de todo o pecado. O sangue de Jesus é suficiente para te lavar. Você não precisa fazer nada mais do que servir a Jesus e reconhecer Ele como Senhor. Eu conversava com alguém durante a semana no aconselhamento, e essa pessoa me perguntou o que era necessário para fazer, para ser tocado por Jesus. Eu falei, cara, crer em Jesus, aceitar Jesus, ler a palavra, são passos simples que precisa fazer para que Deus fale com você. Só que o nosso problema às vezes é que nós queremos mistificar as coisas. Cara, está aqui o segredo, simplicidade. Eis que te compraz na verdade do meu íntimo e no recôndito. Me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que me esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Agora a parte que me chama mais atenção. Olha o versículo 10. Eu quero que todo mundo leia comigo essa parte assim, quer ver? Vamos lá, eu falo e vocês repetem por gentileza. Fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cara, que lindo isso aqui. Porque Davi, ele está de fato arrependido do seu pecado. O que é que faz Deus apagar e jogar no mar do esquecimento as nossas transgressões? Está de fato arrependido do pecado. E esse texto diz o seguinte: olha, Senhor, cria em mim um coração puro. Coloca em mim um coração com pureza. Coloca em mim um coração com claridade. Coloca em mim um coração não semelhante ao coração que eu tinha quando eu pequei. Renova em mim esse espírito. Traz de mim a unção, o óleo de Gileade. Traz em mim uma unção tremenda. A ideia de Davi em sua oração é isso. O que eu e você precisa fazer? Sempre clamar mais de Deus. O que eu e você precisa compreender é que todos os dias nós precisamos encher esse copo que é o nosso interior de unção de Deus. Purifica-me, faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha, Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, que permanece, que não arrepende. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. O que é que eu percebo aqui analisando esse texto? Essa parte fala muito comigo. Olha, não retires de mim o teu Santo Espírito. Por quê? Porque a gente acha que funciona mais ou menos assim: eu errei, o Espírito Santo sai. Aí eu voltei a acertar, arrependi, o Espírito Santo volta. A gente acredita que é assim, mas não é assim, porque a gente observa a vida de Sansão e não foi assim. Sansão errou, Sansão pecou, Sansão casou com mulher que não era a mulher certa, e mesmo assim o Espírito Santo de Deus está em Sansão ainda, mesmo Sansão errando. Porque o Espírito Santo de Deus, Gonçalo, ele não fica assim: eu entro, eu saio. Isso é demônio. O Espírito Santo não. Aí diz o texto que no final o Espírito Santo de Deus retirou de Sansão. E aí começou a tragédia na vida dele, que os olhos dele foi vazado. Mas teve um momento. Ele errou, e não houve o que em Sansão? Arrepende. E por isso que o Espírito Santo se retirou dele. Mas diz que quando ele se arrependeu, novamente ele foi preenchido pelo Espírito Santo.
Mas aqui Davi diz o seguinte: olha, Senhor, não tira de mim a tua presença, não afasta de mim a tua sensibilidade. Olha que legal. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses a tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação. Fala assim comigo: restitui-me a alegria da tua salvação. Se Davi pede uma restituição da alegria da salvação, dá a entender que existe uma alegria quando é salvo. O que é que Davi está pedindo aqui? Senhor, olha, eu pequei, eu estou arrependido, Senhor, mas eu quero que o Senhor apague as minhas transgressões, eu quero que o Senhor tire o meu pecado, mas eu quero uma coisa também, Senhor, eu quero exigir algo ainda. Faz eu sentir o gozo da alegria no dia que eu fui salvo pelo Senhor. O que é que eu e você precisa sempre estar atento? É esse pedido. Cara, eu e você precisa estar atento a esse pedido. Senhor, olha, recupera em mim a lembrança do dia da minha salvação. Recupera em mim, faz eu lembrar o dia que eu encontrei o Senhor. Faz eu lembrar a experiência que eu tive com o Senhor. É importante a gente frisar na palavra de Deus. Mas as experiências com Deus, elas são fundamentais para que a nossa fé seja sustentada também. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Olha que interessante esse versículo 13 também. Davi diz que ele não vai vingar dos transgressores, ele não vai vingar de ninguém. Ele diz o seguinte: olha, Senhor, então eu vou ensinar tudo aquilo que eu aprendi com o Senhor aos meus transgressores. E os pecados e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Olha o versículo 15: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca se manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifício, do contrário eu os te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. O que agrada de fato ao Senhor? Não é a oferta de holocausto. O que agrada de fato ao Senhor é um coração contrito e sensível para ouvir a sua voz. Vai comigo agora lá em Salmos de número 40. Porque aqui no 51, Davi apresenta um arrependimento pelo pecado. Mas no versículo 40, ele apresenta a oração que para mim é uma oração fera demais. Está sendo claro, irmãos? Amém? Lá Davi está arrependido. A oração de Davi é uma oração de arrependimento. Nesse aqui, Davi está pedindo livramento por causa de perseguição. Eu quero te trazer um entendimento do seguinte: essa ideia que homem e mulher de Deus não passa por tribulação é uma ideia furada. Essa ideia que homem de Deus e mulher de Deus não passa por nenhum tipo de perseguição é uma ideia furada. Porque eu observei com você que Davi aqui nesse contexto do 51, ele errou e ele se arrepende. No 40 já é um contexto outrora diferente, já é um estilo de perseguição. Vamos lá, olha o que diz aí no Salmos de número 40, ao mestre de canto, Salmos de Davi: esperei confiantemente pelo Senhor. Eu observo algo interessante com você já no começo aqui. Em algumas traduções está escrito confiantemente e outras pacientemente. Uma observação que eu aprendo com você lendo esse texto aqui é que em alguns momentos a resposta do Senhor não vem como a gente está esperando e no tempo que a gente quer. Porque o texto diz aqui, ó, eu esperei confiantemente. Coloca para mim a tradução que coloca, eu confiei no Senhor. Joga para mim a nova tradução da linguagem de hoje, Salmos número 40, versículo 1. Eu acho que lá fala pacientemente, se eu não me engano. Olha para mim, nessa tradução fala confiantemente, e eu acho que na outra fala de uma forma diferente, quer ver? Pacientemente.
Olha lá, ó. Vamos lá ler todo mundo junto aqui? 1, 2, 3. Pela ajuda de Deus, o Senhor. Pronto. Esse texto aqui dá a ilusão de uma interpretação muito simples. Deus é um Deus que responde a oração, sim ou não? Só que Deus não responde a oração conforme o tempo que você quer, nem no momento que você quer. Lá no primeiro momento, você vê Deus respondendo a oração de Davi naquele momento. Mas aqui, parece que Davi não teve a resposta no momento que ele quis. Mas o interessante é que diz o seguinte, olha, esperei confiantemente pelo Senhor. E olha que interessante, o que diz o final? E ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. O que eu e você precisa ter consciência desse texto aqui? Que talvez Deus não vai ouvir no seu tempo, porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo seu. O tempo de Deus é o tempo kairós, tempo perfeito. Mas uma coisa eu e você que serve a Deus pode guardar no seu coração: Ele vai ouvir a voz do seu clamor. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. E o que acontece? Ele tirou-me de um poço de perdição. Essa ideia do texto aqui tirou de um lamaçal do pecado. Ele me retirou de uma vida de escravo, Ele me tirou do Egito, Ele me tirou dessa ideia de viver um contexto fora da sua presença. Olha, viver uma vida longe da presença de Deus é escravidão. E Davi diz, olha, eu esperei confiantemente nele e Ele me tirou desse contexto de escravidão. Ele ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendo lamaçal. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Quantos aqui se consideram que os seus pés estão firmados na rocha que é Cristo Jesus? Então, entenda uma oração e um princípio importante. Jesus um dia, assim como fez com Davi, fez com você. Tirou você de uma vida de pecado e colocou os seus pés fundamentados sobre a rocha que é Ele. Ah, que interessante. Olha, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendo lamaçal, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando você compreende essas verdades, algo que eu e você precisa aplicar na vida é parar de reclamar o tempo todo. Porque Davi colocou na sua boca cânticos de júbilo ao Senhor. Olha, eu e você vai passar por dificuldade mesmo. Isso apresenta a verdade, essa é a verdade. Nós vamos enfrentar muita dificuldade, mas algo que eu e você precisa guardar no nosso coração é não ficar batendo de frente, falando palavras negativas. Eu e você, nós precisamos jubilar, mesmo passando diante da dificuldade, porque Jesus é com você. Jesus está no seu barco, mesmo que o barco está meio balançando, mesmo que pareça que o barco vai naufragar, Jesus Cristo, Ele é na sua vida. Outro ponto interessante desse texto: muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado, bem feliz, completo é o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes e nem para os afeiçoados à mentira. Outro ponto interessante que eu aprendo com você nessa oração de Davi aqui completa é que Davi firmou os pés sobre a rocha. Ele coloca o seu coração findado em Jesus. E o texto diz, olha, bem feliz é o homem que confia no Senhor. Olha, feliz é o homem cujo Deus é o Senhor. Olha, feliz é o homem cuja sua esperança, expectativa não está nos homens, está em Deus. Essa é a visão de Davi aqui no texto. O que eu e você precisa fazer é confiar, é pôr a nossa confiança em Deus. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que pode contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes. Abristes os meus ouvidos,
holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, e dentro do meu coração está a tua lei. O que é que eu e você precisa fazer? Ter prazer em servir na casa de Deus. Servir na casa de Deus não pode ser algo pesaroso. Servir na casa de Deus não pode ser algo tedioso. E quando eu falo de servir, eu falo de servir mesmo, de trabalho, de prestar um bom culto ao Senhor, de levantar as mãos em adoração ao Senhor, de no momento de fechar os olhos, no momento de erguer as mãos, no momento de cantar, no momento de ler a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. São gestos e atos simples, mas que traz toda a diferença na vida do crente. E Davi está trazendo essa ideia para nós aqui na sua oração. Olha, agrada-me fazer a tua vontade. O que que eu e você precisa fazer? Ter prazer em fazer a vontade de Deus e não a sua vontade. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está guardado a tua lei. Dentro do meu coração está guardado a tua palavra. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. O que Davi está dizendo aqui nesse contexto de forma simples? Davi está dizendo o seguinte: olha, Senhor, eu nunca deixei de contemplar o Senhor na tua casa. Eu nunca fui num culto, eu nunca fui numa reunião do Senhor em que meu coração estivesse fechado a ponto de eu não poder adorar o Senhor. Olha o texto: dentro do meu coração está a tua lei. Eu proclamei, eu falei as boas novas de justiça na grande congregação. E jamais, olha, Senhor, jamais eu cerrei os meus lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Eu proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Sabe o que eu e você precisa fundamentar o nosso coração? É na palavra de Deus. Sabe o que os nossos pastores da atualidade, eles precisam fazer? Parar de jogar a glória para o homem e jogar a glória para Deus. É isso que Davi está dizendo: olha, Senhor, eu nunca arrependi, porque eu sempre joguei a glória para o Senhor. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não te conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem de avistar, mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praze-te, Senhor, em livrar-me. Dar-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que demandam a vida. Tornem atrás e cubra-se de ignominia. Os que comprazem no meu mal, sofram perturbação por causa da sua ignominia. Os que dizem bem feito, fogem em ti e rejubilem. Todos que te buscam e os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado. Essa aplicação no contexto aqui, ela traz um parênteses aqui. Eu sou pobre e sou necessitado. Não necessariamente você pode ser pobre e não necessitado. Você pode ser necessitado e não ser pobre. Mas Davi diz o seguinte: olha, Senhor, eu sou os dois. Eu sou o pior. Eu sou pobre e sou necessitado, Senhor. Porém, o que ele diz aí? O Senhor cuida de mim. Tu és, Senhor, o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Eu quero fechar com você essa ministração dizendo o seguinte: mesmo que você tenha uma história semelhante como a de Davi, um homem que errou, um homem que pecou, mas no final o texto diz que foi o homem segundo o coração de Deus. Eu quero que você compreenda uma coisa: as misericórdias do Senhor, elas se renovam a todas as manhãs, e as misericórdias do Senhor são capazes de alcançar a sua vida todo santo dia. Então dá tempo sim. Dá tempo sim de recorrer à palavra de Deus. Dá tempo sim de você arrepender e viver uma vida com Cristo Jesus. Eu quero chamar o Tiago aqui, por gentileza. Tiago, come on, please. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Você foi abençoado?
Glória a Deus, amém. Deixa eu falar algo com você nessa noite aqui. Quem sabe você se encontra nesse lugar aqui com uma situação talvez difícil, uma causa tida como perdida pelos homens, uma causa tida assim que, cara, não tem mais recurso, não tem mais o que fazer. Eu já procurei o advogado, eu já procurei uma solução, eu já procurei o psicólogo, o psiquiatra, e ninguém conseguiu fazer aquilo que eu esperava. Quem sabe você está com uma causa na justiça, ou quem sabe você está com algum tipo de problema de saúde que nem os médicos e nenhum tipo de remédio consegue reverter esse problema. Nós acabamos aqui de ministrar, com base em Salmos, uma oração em que Davi, ele se humilha diante do Senhor e ele clama pela misericórdia do Senhor. E nos 2 salmos aqui eu percebo algo incrível, que o Deus de misericórdias, ele alcança a vida de Davi, porque os últimos dias de Davi é contemplando na casa de Deus. Diz o seguinte, ele fala assim, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem sabe você e eu está numa situação um pouco difícil, mas eu queria te falar o seguinte, cara, que o mesmo Deus de Davi é o seu Deus. O mesmo Deus que perdoou os pecados de Davi é o Deus que perdoou os seus pecados. E eu queria orar com você nesse momento. O pessoal do louvor já está pronto aí? Eu queria te chamar aqui na frente para você apresentar a sua causa diante aquele que pode solucionar os problemas. Olha, não é o pastor Ravani, não é o louvor que vai adorar aqui com a gente, é Jesus. A ideia do evangelho sempre foi Jesus. A ideia do evangelho sempre foi apresentar o plano da salvação. Talvez o que aconteceu foi uma conturbação sobre isso, mas o evangelho, ele continua funcionando com coisas simples, com mensagem simples, com mensagem voltada na palavra de Deus. O evangelho, ele continua mudando vida. Sabe o que é suficiente para um homem entregar a vida para Jesus? Apresentar o plano de salvação para ele. Sabe o que é suficiente para o homem ter um encontro real com Jesus? Apresentar a palavra viva e eficaz, sem nenhuma mácula sobre a vida do homem. Nessa noite, existe alguém aqui, a pessoa mais importante, ela está nesse lugar aqui hoje, e ela pode responder às suas orações. Eu queria que você saísse do seu lugar, apresentasse a sua causa diante dessa pessoa que se encontra nesse lugar chamado Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Venha até aqui na frente e apresente a causa para ele. Fala, Senhor, olha, Pai, eu me encontro como Davi. A mesma situação de Davi é a mesma que a minha. Eu sou falho, eu sou fraco, eu sou pecador, eu errei, mas olha, Senhor, eu estou aqui reconhecendo que o Senhor é o Deus da minha vida. Não existe ninguém que eu possa pedir um socorro, nem um auxílio, porque somente o Senhor é suficiente. Feche seus olhos, multimídia, por gentileza, apaga a luz. Preciso de ti. Sim, Jesus, nós precisamos do Senhor. Preciso do teu perdão. Busque a Ele, querido, é Ele que pode solucionar seus problemas. Não existe ninguém, a não ser o próprio Deus, que pode entrar na sua causa e resolver os seus problemas. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração, Senhor, mesmo eu sendo pecador e falho. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Assim eu tenho sede. Como terra seca, Como terra seca, assim é a minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escutar o meu amor, mais que o ar que eu respiro.
de mim, Senhor, as minhas fraquezas, transgressões. Faça as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou resistir. Ajuda-me, Senhor, quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Olha, Senhor, Tu és o Deus que sonda o mais profundo do coração do homem. O Senhor é aquele que vai no mais profundo e conhece o íntimo. Nesse momento nós estamos aqui no Teu altar, reconhecendo o Senhor como o nosso Deus. Compreendemos que nós somos homens e mulheres pecadores, fracos, falhos, assim como Paulo diz. Mas nesse momento, Senhor, eu te peço, não leva em consideração os nossos pecados. Que a Tua graça redentora nos alcance todos os dias. Olha, Senhor, quantas vezes nós pecamos, quantas vezes nós falhamos. Mas nós estamos aqui, Senhor, dizendo, Senhor, que o Senhor é o nosso Senhor e não existe outro Deus a qual a gente pode recorrer. Então, Espírito Santo de Deus, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, ouve o clamor da Tua igreja. Ouve essas orações, ouve a oração dessa mãe, desse pai que se encontra aqui. Eu não sei qual que é a necessidade que o Teu povo tem, mas eu conheço um Deus que tudo pode resolver. E a única forma que a gente encontra é a oração, é falar com o Senhor. Então, Pai, nesse momento nós nos humilhamos diante do Senhor, diante do Teu altar, compreendendo que o Senhor é o nosso pastor e sabendo que contigo nada vai nos faltar. Mas se faltar, nós continuamos servindo ao Senhor. Na saúde, na doença, nós estamos aqui firmes e fortes, adorando o Teu nome e reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, o único Deus das nossas vidas. Então, Pai, nós clamamos agora pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, o favor que o Senhor teve com Israel, tenha com nós que somos gentios. A misericórdia que alcançou um dia a minha casa, alcance a casa desse irmão. Que o clamor do Senhor possa chegar nesse lugar e derramar o óleo de unção, o bálsamo, e curar feridas, e trazer transformação, libertação. Senhor, nós só confiamos em Ti. Não existe ninguém que a gente possa clamar, que possa estar com o ouvido aguçados e atentos para a nossa oração.
Então, Senhor, nesse momento nós depositamos aquilo que é mais importante para nós, que é o nosso coração, a nossa fé, o nosso testemunho diante do Teu altar. Pela Tua misericórdia, ouve as nossas orações, não leva em consideração os nossos pecados, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Deus, amém e amém. Fique de pé em nome de Jesus. Você recebe essa oração? Você crê que a sua oração, a oração do justo, pode muitos seus efeitos? Sim ou não? Amém ou não amém? Eu quero ler algo para você. Escute. Lá em Isaías, no capítulo 41, no versículo 9, diz o seguinte: olha, Tu és o meu servo, e eu te escolhi e não te rejeitei. Olha, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que cometem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-á, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. A parte mais interessante para mim não é nem a parte da punição contra os inimigos, mas essa parte do versículo 13 que diz o seguinte: olha, porque eu, o Senhor, o Yahvé, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: olha, não temas, que eu te ajudo. Coloca a mão sobre o seu coração e diga assim: Jesus, muito obrigado, Pai, porque um dia a sua graça me alcançou. Eu sou salvo, eu sou livre, mesmo sendo pecador. Eu compreendo que o teu sangue na cruz do Calvário foi suficiente e é suficiente para a minha salvação. Eu quero finalizar esse culto aqui, ter um pedido de oração pela saúde de Ana Paula Silva. Feche seus olhos, vamos orar por essa moça aqui. Pai, eu não sei qual que é a situação da Ana Paula, mas o Senhor conhece. Nesse momento, como autoridade do Senhor na igreja, eu libero uma palavra de cura sobre a vida da Ana Paula juntamente com a tua igreja. Que a tua mão encontre agora a Ana Paula e traga para ela libertação, e que ela consiga entender que foi o Senhor que fez na vida dela. Em nome de Jesus, que a graça de Deus e as doces libertações vindas da parte do Espírito Santo repouse sobre a tua vida. Entenda uma coisa: você é pecador, mas a graça e o sangue de Jesus foi e é suficiente na sua vida. Beijo no seu coração e graça e paz.